Boa! Começa agora mais um programa, meu, seu, nosso podcast, pode acreditar! E hoje eu tô aqui com uma lenda ex-atleta e hoje linha de frente do projeto AADC dos Cria, correto? Correto, isso aí, Igor. É isso aí. Adriano, qual é o teu nome todo? Adriano Santos. Adriano, pra quem não sabe, tu já foi goleiro do Jabaquara. Fui goleiro de Jabaquara em 2002, né? Naquele elenco que foi campeão paulista. Na verdade, a gente era toda a equipe do Santos, né? A gente era o sub-20 do Santos e aí alguns que não ia ser aproveitado no profissional. Aí o Santos fez uma parceria com o Jabaquara, onde fez a utilização de todos esses atletas. E aí a gente foi todo mundo emprestado pro Jabaquara. E aí fizemos aquela campanha que quem é da época aí sabe o que aconteceu. Nossa, eu lembro. Eu ia pros jogos. Inclusive, deixar aquele abraço lá pro pessoal do Jabaquara. Tamo junto. Foi Foi um ano maravilhoso. Foram 24 jogos, 19 vitórias, 4 empates e uma derrota. Eu lembro que o ano era Jerry e Adriano. Jerry na frente fazendo gol até de orelha. E o Aquele Adriano... time era sensacional. Tinha o Jerry, tinha o Fernando, tinha o Betão, o Diogo, Ramires. Era um time espetacular. Espetacular aquele time. Adriano, até hoje você tem resenha com o pessoal? Ainda tem aquele grupo? Muito tempo, né? A gente tinha um grupo de 2002, a gente tinha esse grupo, só que por alguns motivos a gente foi meio que se distanciando um pouco, mas muita gente eu mantém um contato daquele time. O Caldeira, hoje ele tem uma escolinha do Santos, uma franquia em Rio das Artes. Eu sou compadre do Betão, sou padrinho da filha dele. A gente joga junto na base aí, eu, o Fernando, o Betão, a gente tá sempre junto. Tem um pouco contato com o Ramires, vejo às vezes o Ramires agora é treinador no Mauá, né? Acho que tá, não São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo que ele tá, né? E em paralelo a isso, eu faço parte de um projeto voluntário, né? Eu faço um trabalho voluntário com criança, voltado para crianças de 8 a 14 anos, né? Que é na Zona Noroeste. É o ADC dos Crias, né? Que foi idealizado por um amigo meu também, de longa data, o Agostinho, né? Foi idealizado e encabeçado por ele. E daí, com o decorrer do processo, eu entrei com a maneira de ajudar na formação de goleiros no projeto, né? Hoje ele é treinador CBF, né? Ele tem licença CBF, ele fez o curso, se especializou isso. E a gente tem uma parceria hoje onde a gente treina todos os sábados, das 8 às 11, ali na Arena Caneleira. Juntamente com o projeto do Amaral, que também é o projeto do amigo nosso Denis, né? E do Amaral, que é um belíssimo projeto também. A gente atende hoje aí cerca de 90 crianças. A gente atende aí, tira essa criançada da rua aí. Diretamente 90, mas indireta aí chega até uns 120, né? Atinge mais porque aí vão lá acompanhar os pais, vai irmão, e aí você acaba tendo ali aquela interação ali, entendeu? É um projeto bacana. Eu nunca pensei em trabalhar com esporte, nunca pensei em trabalhar na área do futebol, né? Mesmo tendo vivido bastante tempo dentro do futebol, mas eu nunca pensei em trabalhar com isso. E hoje é um trabalho prazeroso, um trabalho voluntário, né? Sem aquela, não digo responsabilidade, sem aquela pressão, né? De remuneração, de você ter que estar ali. Trabalhar com amor. Trabalhar com amor. E trabalhar com criança, cara, não tem coisa melhor. É uma coisa mais gratificante que tem, você trabalhar com criança. Eu nunca pensei que eu fosse passar por uma sensação dessa, mas é sensacional trabalhar com criança, cara. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Aquela alegria, né? Aquela alegria. Chega a datas especiais, a gente faz um esforço, presenteia aqui, tem ajuda de padrinhos, a gente faz rifa para levantar recursos, comprar caixa de bombom. Teve a Páscoa aí, a gente fez um levantamento, teve algumas pessoas que ajudaram, a gente corre atrás daqui e ali para ver o sorriso no rosto das crianças. Ô Adriano, a gente sabe que tem um projeto na Zona Noroeste. O cara tem que se virar em 4, né? Porque ali é um pouco difícil. O pessoal dá aquela esquecidinha. Quer aproveitar, assim, de repente tem algum empresário também assistindo o podcast e, pensa em ajudar. Quer aproveitar esse momento e conversar um pouquinho, assim, a respeito disso? Que toda ajuda é bem-vinda, né, cara? Certo. É uma coisa que a gente sempre priorizou lá, né? O João sempre deixou isso encabeçado, que assim, a gente não podia depender de ninguém para fazer acontecer, né?
não se manter amarrado com ninguém, então depender dos outros para a gente fazer aquilo que precisava ser feito. Então a gente sempre correu atrás de tudo, pede ajuda para os amigos aqui, faz rifa, tem os padrinhos que contribuem com a quantia mensalmente, né, para arrecadar fundos, porque além dos campeonatos que a Sequência precisa disputar, é arbitragem, é taxa de inscrição, é o material que a gente precisa de bolas, a gente precisa de cone, a gente precisa de todo o material, de toda uma estrutura para poder estar oferecendo para as crianças. E é difícil, cara. É difícil. Muitos clientes meus, quero inclusive até agradecer a alguns, né? A Pedal Santista, a Pimenta Biju, o Rei do Café, foi alguns parceiros nossos que doaram umas bolas pra gente, né? Então a gente é muito agradecido a isso. E assim, cara, ajuda nunca é demais, principalmente quando se trata de um projeto social que a gente não tem apoio, né? Não tem apoio do governo, apoio de prefeitura. Agora que a gente está começando a já correr atrás dessa parte de toda a documentação já ficou pronta, né? Hoje já tem um CNPJ, já estamos mais um pouco estruturado para a gente conseguir mais recursos mais daqui para frente. É isso aí. E o Adriano, projetos novos? 2026, segundo semestre, como que tá? Cara, esse ano, graças a Deus, as coisas estão caminhando como a gente sempre planejou, né? Nessa parte do futebol de várzea, fui campeão no 40 do Guarujá, no 40 de Santos, vice-campeão no 45 de Santos, campeão no 40 Calçada do Guarujá, inclusive ontem, né? A gente foi campeão ontem no Boêmios, ganhamos do Santa Rosa, lá no Campo do Comando. E na Praia Grande estamos na final do 35, né? No Dois Irmãos. O homem não para, hein? Esse ano tá sendo bem recheado, né? A gente joga contra o Atlético PG domingo, tentando buscar mais uma final pra gente disputar. Ô Adriano, uma curiosidade, você se prepara? Você treina? Tem alguma coisa específica, assim, por ter sido atleta? Fala, não, já treinei, então hoje é só jogar e curtir, ou não? Tem algo específico ali para que você tenha um rendimento? Na verdade, Igor, a idade vai chegando para todo mundo, né? Então eu nunca gostei de treinar. Sim. Mesmo sendo atleta? Mesmo sendo atleta, eu nunca gostei de treinar, entendeu? Por eu ter começado a jogar bola muito cedo, eu comecei a jogar com 11 anos de idade, né? Então, e eu não comecei a jogar bola na escolinha, eu comecei a jogar na divisão de base, eu comecei no Vitória, na Vitória da Bahia. Então, eu comecei a treinar em alto nível, em cobrança, muito cedo. Sim. E aí, eu lembro que quando eu fui fazer um teste, que foi um amigo meu que jogava lá, me levou, ele era um ano mais velho que eu, então ele me levou para eu treinar com a categoria um ano mais velho que eu. Então, aí aconteceu de um goleiro faltar, e aí era para voltar na terça-feira, e a minha categoria só treinava sábado, né? E aí eu cheguei pro professor e perguntei, professor, é pra eu vir na terça ou pra eu vir só no sábado? Ele olhou para mim e falou assim, vem na terça. Então o que aconteceu? Eu comecei a treinar terça, quinta e sábado, enquanto o pessoal da minha categoria, da minha idade, treinava só no sábado. Então eu fiquei muito à frente do pessoal da minha categoria. Durante um ano, isso foi em março, e aí só no ano seguinte que mudava, que aí ia passar a treinar 2 vezes na semana, só que a outra categoria ia passar 3. Então eu treinava segunda, quarta e sexta, nenhum, e terça, eu treinava 5, enquanto eles treinavam 3. Então eu fiquei sempre muito à frente. Sim. Sempre muito à frente. E o goleiro treina muito, né? Treina muito. E naquela época treinava mais que hoje. Treinava muito mais, que hoje tem, né, esse negócio de controle de carga, de não sei o quê. Hoje, antigamente treinava muito mais. Então, como com o passar do tempo, eu fui adquirindo, porque tudo na vida é treinamento, né? Tudo é um processo, você repetindo o processo, repetindo. E eu fazia aquilo todo dia. Então, chegou durante uma fase que eu não gostava de treinar, porque eu já sabia fazer. Só que treinar, sabia que tinha que treinar. Tinha dia que eu gostava de treinar, tinha que eu não gostava. E aí, só que o tempo foi passando. E eu parei de jogar. E aí, eu comecei a engordar um pouquinho. Eu falei assim, minha genética nunca foi de ter tendência, né? Mas aí eu percebi, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fiz Muay Thai, fiz natação. Aí hoje eu tô fazendo CrossFit, uma coisa que eu nunca pensei, que nunca imaginei que ia fazer. Eu tinha preconceito, falava que era coisa de maluco fazer aquilo ali. E aí, só que eu precisava de uma aula em grupo, né? Eu precisava de uma aula coletiva, num horário que desse pra eu treinar sem atrapalhar minha rotina do dia a dia, né? E assim, à noite eu não gosto, porque eu já pego todo o cansaço do dia todo pra você treinar à noite, aí não dá. Estressante. Entendeu? Aí eu comecei a treinar às 6 da manhã,
Eu pedalava também, ainda pedalo hoje, né? Mas eu pedalava antigamente às 5 da manhã, levantava 5 horas, andava 10, 12 quilômetros, ia pra cá, tomava banho e tal. E aí eu comecei a fazer o CrossFit, e aí eu comecei a gostar, já tô 1 ano e 4 meses já fazendo, e depois quando você conhece a modalidade, você vai aprendendo a técnica, você vê que não é só força, né? Ali você trabalha tudo, cardio, força, resistência, e aí hoje é isso que eu faço. Hoje eu faço CrossFit, é o meu treinamento diário, de segunda a sexta. Também nada daquela loucura, né? De treinar sábado, domingo, feriado. Tem um pessoal lá que, pelo amor de Deus, nada de competição, não vou nada dessas coisas aí, não. É só o treino de segunda a sexta, aquela horinha, aula coletiva e tchau. Tchau. Muita coisa mudou, né? De lá pra cá, desde dos 11 anos, né? Dali da categoria de base até o dia de hoje, o Adriano empresário. O Adriano, se o Adriano de hoje tivesse que dar um conselho pro Adriano lá do começo, qual que seria esse conselho, cara? Cara, essa pergunta é uma boa pergunta, é uma pergunta difícil, né? E a gente costuma dizer que, assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Isso da época dos meus avós falava isso, né? Mas, assim, se eu tiver que falar alguma coisa, cara, e assim, isso que eu aprendi, a educação que meus pais me deram, né? E hoje, com o passar do tempo, você começa a observar que tudo que eles falavam, que eles tinham razão. Então, o que eu tenho pra falar para esse pessoal mais novo é assim, escuta os mais velhos. Você tem que escutar os mais velhos, é o único conselho que eu tenho pra dar. Escuta os mais velhos. Entendeu? Pai, mãe, tio. Eles vieram do futuro. Eles vieram do futuro, entendeu? Porque assim, muita coisa que eu falo pros meninos lá. Não faz isso, porque vai acontecer isso. Aí eles vão fazer, quando acontece, eu falo assim, ó, eu te falei. Então, quando o mais velho fala alguma coisa é porque ele já passou por aquilo, ou já viu alguém passar, entendeu? E ele sabe que aquilo vai acontecer. Porque da maneira que as coisas... A gente volta a repetir. Muita coisa mudou, né? Só que a gente é de uma geração que a gente viu a transição. E tem certas coisas que não mudam. Tem certos comportamentos que não mudam. Verdade. Tipo assim, a gente veio da época analógica, né, que a gente ficava no orelhão pra fazer ligação com ficha, que aí depois a gente pegou o cartão telefônico. Do cartão telefônico a gente pegou os celulares, mas não os celulares que tem hoje, smartphone. A gente pegou o celular mesmo, que só ligava para você mandar uma mensagem de texto. Você tinha que ter crédito, porque pagava. Sim. Desse celular você foi passando para outro, que chegamos no que tem hoje. Então a gente passou por todo o ciclo. Hoje você anda na rua, você não vê orelhão. Telefone fixo você não tem casa. Acabou. Você não tem casa. Então a gente passou por tudo isso. A gente viu toda a mudança, a gente viu acontecer toda a mudança e a gente se adaptou a todas as mudanças. A gente, qualquer coisa que aconteça hoje aqui, você se queimar uma lâmpada dessa aqui, a gente consegue resolver, mano. A gente pega o celular, liga, pega a vela, assim, a gente vai dar um jeito, mas a gente vai resolver. Entendeu? Hoje a geração que vem hoje, mano, já tem tudo pronto. Tudo mastigado. Tudo pronto. A geração de hoje, ela não é imediatista, sabe? Você, quero sair, quero Uber. É Uber agora. Não, quero mais rápido, é moto. É moto, entendeu? E aí, se o carro parar ali do Uber, não serve, tem que parar aqui. Entendeu? Não serve. É tudo muito imediato, é tudo muito pronto, entendeu? Sim. Eu tava falando com um amigo meu essa semana, a geração de hoje chegou na geração que nem pedalar eles pedalam, porque a bicicleta veio hoje agora é elétrica. Agora é elétrica a bicicleta. Já pedala pra eles. Já pedala pra eles não precisam nem pedalar. Não. A criança também já tá descendo do colo com as pernas atrofiadas. Entendeu? Não precisa nem pedalar. Olha como... E a gente não, Outro dia, eu vim na ciclovia, tinha uma menina, ela empurrando a bicicleta elétrica. Aí eu falei assim, deve ter acabado a bateria, né? Sim. Mas o pedal ali serve pra quê? O pedal tá ali, o pedal tava ali. Ela empurrando a bicicleta e o pedal girando lá. Eu falei assim, gente, mas era só pedalar, né? Só pedalar até chegar em casa, onde seja pra carregar. Mas. Como acabou a bateria? Não, acabou, entendeu? Não tem não tem o que fazer, pesado. entendeu? Teve uma vez que um cara trabalhava lá comigo e aí tinha uma entrega pra fazer.
final do dia eu não consegui falar com ele. Tá bom, fui embora. Aí no outro dia, cheguei na empresa, o cliente questionou que não tinha chegado. Eu falei assim, ô fulano. Não, Adriano, minha bateria acabou, eu não consegui entregar. Eu falei assim, mas como assim? Não, porque eu fiquei sem GPS, eu não consegui fazer. Eu fiquei pensando, quando eu comecei com isso, eu peguei a lista telefônica. Tu é da época da lista, né? Eu ranquei as partes do logradouro, né? Aí plastifiquei, porque quando estivesse chovendo pra não molhar. Sim. Aí peguei a parte do mapa, fiz a mesma coisa e andava com aquilo. E assim, você tinha que olhar o nome da rua, ver onde é que tava, pra você olhar, ver, contar quantas ruas tu tinha que passar pra poder tu chegar ali. Aí hoje acaba uma bateria, assim, não dá pra fazer. E a gente é de uma época que não podia errar a rua. Não podia errar. Se a rua, podia errar. Sabe o que eu tô falando? É complicado. Não podia errar. Caísse num bairro que, nossa. E hoje já dessa época aí, entendeu? Então, voltando no assunto que você falou, o único conselho que eu daria é pra escutar mais os mais velhos. Os mais velhos, né? Só isso. Ô, Adriano, hoje, assim, vamos na linha do conselho. Uma criança quer ser jogadora de futebol. Existe existe um tempero a mais? Existe algo que a pessoa tem que fazer diferente? Ou é aquilo mesmo? Tem que treinar, correr atrás e depender um pouco da sorte também, né? Outra muita boa pergunta, Igor. Porque assim, hoje, cara, não basta só você ter o talento. Hoje você tem que ter o talento, tem que ter a sorte, tem que ter o conhecimento e muitas das vezes, na maioria das vezes, tem que ter o dinheiro. Sim. Infelizmente, o dinheiro, ele se sobrepôs sobre muita coisa, tá ligado? O futebol hoje a gente fala que mudou, mas ele mudou em todos os sentidos. O futebol, ele virou um balcão de negócios, entendeu? Vai triste. Muito mais além das quatro linhas. Vai muito mais além. É triste falar isso hoje, entendeu? Principalmente num país como o nosso, que o que não falta é talento, entendeu? A gente tem a matéria-prima, eu acho que em maior quantidade em todo o mundo, sabe? Porque assim, é só você fazer análises, entendeu? Em 2002, por exemplo, quando o Diego e Robinho foram campeões. Sim. Diego foi campeão com 17 anos. Robinho foi campeão com 18, né, naquele time do Santos. Time que jogou também porque não tinha dinheiro o Santos. Aí teve que jogar com aquele time. Um time mágico, encantou. Mas Cantou. O Robinho era diferente. O Diego era diferente. Entendeu? Eles eram diferentes mesmo. Eles tinham condições de jogar. Tanto é que fizeram acontecer. Sim. Se você conseguir me citar um outro jogador que naquela época jogava com 17 anos, 18, 19, você não cita. Era difícil, né? Não tinha. Aí antes deles foi o Fenômeno, o Ronaldo. Mas também o nome dele já é Fenômeno. Entendeu? Ele tava na Copa de 94, 94, 95, 96. Quem jogava no profissional com 17 anos? 18? Ninguém jogava. Ninguém. Veio 2002, aí o Robinho, o Diego. Aí depois foi subindo, aí depois veio o Kaká. O Kaká veio em 2001, né? 2001, o Kaká estreou contra o Botafogo em 2001. 2001, mas também era nessa faixa de idade. Mas não era nada assim que, todo mundo joga. Hoje, qualquer um joga com 17 anos. Qualquer time tem um jogador de 17 anos. Jogador de 17 anos é vendido milhões e milhões de euros. Sim. Entendeu? É muito mais fácil jogar hoje. É muito mais fácil. Entendeu? Você colocar um jogador na divisão de base aqui, o jogador ele ganha muito, mas muito, e muito cedo. Jogador com 13, 14. Eu acho que isso deslumbra, né? 14, 15 anos você investe num jogador que não sabe nem se ele vai ser jogador, se ele vai conseguir te dar aquele retorno que tá investindo agora, entendeu? E aí vem a parte, por exemplo, tem aquele que jogou que era do Santos aqui, teve aquele que falaram que era o novo Robinho, não lembro se o nome dele era Vitor. Que era o novo Robinho, lembra? Sim. Tinha um outro que era... Vitor Júnior. Vitor Júnior e o né? Jean Scherer. Disseram que esse moleque... investiram tanto nesse moleque, vocês não teve retorno. Categoria de base ele era... base. Entendeu? E não teve retorno nenhum. Não teve, né? Eu não tô dizendo que não mereça, não vale, mas assim... Eu sei o que você tá falando. Você precisa saber se aquele jogador ele vai realmente ser jogador. Tipo assim, você... hoje com 15 anos,
dependendo do quanto você ganha na base, você não precisa nem chegar no profissional. Você faz a sua vida, assim, você administra bem, você não precisa nem jogar profissional. Eu ia falar entendeu? isso daí, monitorar a parte do financeiramente, pra ele deu tudo certo. Mas ele não supriu a expectativa que uma cúpula inteira depositou nele, né? E isso também... Acho que o último clube dele foi a Portuguesa, 6 anos atrás. E né? aí, eu acho que isso também vai muito pela situação dos clubes, né? Os clubes hoje no Brasil são quebrados e acaba se vendendo a empresários, que a empresário pega jogador, empresário não, já diz, empresário. A função dele é lucrar. Ele precisa lucrar. Então, ele pega o jogador, depois coloca o jogador em outro lugar, leva o jogador, paga o jogador, então, e aí faz um contrato bom pro jogador. Sim. Entendeu? E o que não tem nada de errado também nisso. Não, Errado é quem aceita do outro lado fazer o contrato. Entendeu? Deixando claro que não tem nada de errado, tá tudo certo. Eu faço a Mas proposta a gente tem e aí que o clube conversar, aceita se quiser. E aí, na maioria das vezes, o clube aceita e fica refém. Sim. Entendeu? E aí também quando o jogador sai põe na justiça, pô, mas também não recebeu o que a gente acordou, aí tem que pôr na justiça mesmo. Não tem nada de errado. Entendeu? Não tem nada de errado nisso. Entendeu? Mas o dinheiro, eu acho que ele se sobrepôs muito à parte esportiva, sabe? Sim. Só possível. E é triste porque pô, você vê toda hora. Jogador saindo do Brasil que você não consegue nem ver jogar aqui. Tem jogador que tem lá fora. O filho do amigo nosso, Douglas. Douglas jogou comigo. Douglas jogou no Santos em 2002, campeão brasileiro, ele jogou com a gente. O filho dele é o Maicon Cardoso, tá no Bayern de Munique. Ele é o filho dele, o Maio Cardoso, que estreou com 17 anos, o pessoal no Bahia, é filho dele, eu vi, você vê. Eles são gêmeos, ele e a Yasmin tá no Flamengo. Só aqui de Santos. São que eles são de Santos, Nasceu em Santos. Ele foi morar na Tailândia, quando o Douglas foi pra lá. Ela já tem cidadania portuguesa, foi convocada à seleção portuguesa. Já já era. A seleção portuguesa também quer o Cardoso, que é o Maicon. Quer. Então, é um jogador que você nem viu jogar no Brasil. Entendeu? E assim, ó, você vende Estevão, vende Hendrick, vende aquele zagueiro que jogou no Palmeiras também, que jogou pouco até. Veio agora aquele do Vasco que foi pra fora, o João Pedro. São jogadores. E aí eu volto a falar, na nossa época, pra ir pra Europa... Você tinha que jogar muito, tinha que ser campeão, tinha que jogar seleção para você ter uma oportunidade de jogar. Hoje não, os clubes europeus, muito melhor financeiramente do que os brasileiros, eles veem o jogador aqui, eu falo assim, opa, não, esse aqui eu vejo potencial nele, eu levo para lá e termino a formação lá dele do jeito que eu quero. Não é assim, driblando, não é, vai ser do jeito que a gente quer aqui, entendeu? Então, o jogador brasileiro, ele vai pra lá, pra Europa, na minha visão, pode ser que eu esteja errado? Posso, mas ele vai pra lá, quando ele vai muito novo assim, pra ele ser doutrinado, entendeu? Porque a escola europeia é uma escola tática, entendeu? Isso não tem como negar, até porque eles não têm tanta qualidade natural, né, genuína, como o jogador brasileiro tem. Então eles têm a função tática, são obedientes taticamente, muito obedientes. E se é para fazer isso, ele vai e faz aquilo. Não faz isso, faz aquilo. E é por isso que as coisas funcionam, entendeu? São muito bem fisicamente, preparados fisicamente, tem condições, tem estrutura, tem condições para desenvolver o trabalho em mais alto nível, né? E aí eles vêm aqui, captam a matéria-prima e levam para lá. Mas se você jogar por talento, toda hora aparece um jogador brasileiro, tá? Verdade. Toda hora. Aí, um dos últimos que apareceu, quando o Hendrick saiu do Palmeiras, eu falei assim, daqui a pouco aparece outro igual a ele. Aí apareceu o Estevão, melhor. Quando eu falei assim, daqui a pouco apareceu hoje. Aí tem o Alan. Daqui a pouco... Mas porque a safra, a matéria-prima do Brasil é muito boa, sabe? E aí, é isso que acontece, cara. Ele vai pra lá pra ser doutrinado. É isso aí. Adriano, e o Adriano família? Como é que tá? O Adriano, esse lado coração, Adriano da vida, os pais. A minha família mora toda em Salvador, né? Na verdade, toda em Salvador não. Meu irmão mora em Portugal, a minha cunhada, né? Eles tinha um projeto aí, e aí foram morar lá já tem acho que 2 a 3 anos, né? Os meus pais moram em Salvador, né? Meu pai, minha mãe, meu padrasto, meu outro irmão, minha outra cunhada. Na verdade, quando eu vim sozinho, né? Eu vim com 18 anos. A cara é na coragem, né? Não, na verdade, não foi nem na cara e na coragem. Quando eu vim, eu decidi ficar na cara e na coragem. Quando eu vim em 2001, eu vim comprado. Eu vim comprado pelo Santos.
Eu jogava no Vitória. Do Vitória da Bahia. Aí eu fiz uma final contra o Santos em 96, em Itaporanga. A gente ganhou 1-0 esse jogo, né? E aí eu fui o melhor em campo. Foi a primeira premiação individual que eu tive. Que eu ganhei o melhor goleiro da competição. Foi 1-0, uma chuva em Itaporanga há 12 anos. A gente foi campeão em cima do Santos, 1-0. Passaram-se alguns anos, Copa Zico. Extinta Copa Zico. A Copa Zico era o seguinte, tinha a fase regional, que era a fase, foi lá disputada em Salvador, né, que era a parte do Nordeste. Aí a gente pegou Bahia, pegou Ceará, e aí a gente foi campeão da Copa Nike regional. Aí teve a Copa Nike nacional, que foi no Rio de Janeiro. A final foi no Rio. A gente pegou o Flamengo nas oitavas, lá no Fla-Barra. A gente ganhou o Flamengo 4-1 lá. Eu já fui lá no Flá-Barra. Aí depois a gente pegou o São Paulo na semifinal, em São Roque. Eu lá no estado de São Roque. Aí ganhamos nos pênaltis. São Paulo. Não, ganhamos 1-0 do São Paulo. E aí fizemos a final com o Santos, lá no CT do Zico, no Rio. E aí, mais uma vez, numa chuva, 1-0, gol do Erivelton. Até hoje, Arivelton. Gol do Arivelton, onde a gente ganhou o passaporte para jogar a Copa Zico Mundial lá no Japão, né, lá em Kashima. E aí, isso era 2000, e aí, depois dessa soma toda, o Betão hoje, que é meu compadre também, aí falaram, trazer um goleiro, aí eu acabei vindo. Aí no dia lá, tá, né, acabei vindo e assinando, aí fiquei por 4 anos. Quando meu contrato acabou, em 2004, a gente não renovou, pra você ver como era difícil naquela época, né? Eu joguei, eu tava no time que os goleiros era eu, Fábio Costa, Pitarelli e Rafael. Foi no início de 2002, que era o treinador Celso Rotti. Aí eu não ia ser utilizado no profissional. O treinador do Sub-20, Sérgio Varese, não queria me utilizar também. Então aí quando teve o Jabaquara, aí falou assim, então o Adriano vai pro Jabaquara, pelo menos ele joga. Foi quando eu fui pro Jabaquara em 2002. O treinador de goleiro do Jabaquara era o Carlos Pracidelli, o treinador do Marcos na Copa do Mundo, que era do Palmeiras. Que era o Carlos Pracidelli, era o meu treinador de goleiro. E aí eu fui pro Jabaquara em 2002. Em 2004, quando acabou, meu contrato a gente não renovou, aí eu tinha 2 opções. Eu falei assim, o que é que eu faço, mano? Eu tinha que tirar férias, esse era final de agosto. Eu podia voltar pra Salvador, voltar pra casa. Eu falei assim, mas se eu voltar pra Salvador, eu só tenho uma opção. Na verdade, 2, né? Lá em Salvador tinha Vitória e Bahia, time grande. Aí, no Vitória eu já tinha jogado, né? Já tinha passado 7 anos. Eu só tinha 2 opções. Ou jogar no Bahia, mas Bahia era time grande, tava na Série A, eu acho, na Série B, sei lá, em 2004. Só que aí, pra eu chegar no Bahia, eu tinha que ser contratado. Eu tava sem contrato, como é que eu ia ser contratado no Bahia? Ou eu jogar em time pequeno. E aí, tentar alguma coisa acontecer, aparecer. E a terceira opção era ficar aqui e tentar alguma coisa. Por que aqui? O que é que eu julguei? Se eu fico aqui, as oportunidades iam ser melhores. Sim. Era mais fácil eu ter alguma oportunidade, né? Então eu falei assim, quer saber, mano? Eu vou ficar aqui até dezembro. Até dezembro eu vou ficar aqui e eu vou ver o que aqui dá. Beleza. Aluguei um apartamento. Aluguei não, já continuei morando no apartamento que eu morava. E aí conheci alguns empresários, tinha algum contato. Aí naquela época você tinha que ter o DVD, porque não é que nem hoje, né? Todo mundo tem vídeo e tal. Tudo tem vídeo, né? Então, aí apareceu uma proposta para eu jogar no Estrela do Norte, no Espírito Santo. Que ia jogar a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Adriano, tem esse contrato aqui, 3 meses no Espírito Santo, lá em Cachoeiro Itapemirim, pra jogar o estadual lá e a Copa do Brasil. Se passar na Copa do Brasil, a vitrine e tal, tu quer? Aí eu falei assim, caralho, mano, o que eu vou fazer? Eu falei, não, beleza, vou. Porque naquela época ninguém queria um goleiro de 22 anos pra jogar. Porque já tava muito velho. Não, tava novo demais. Muito novo. Goleiro era com 28, 26. Experiente. Experiente, entendeu? Ninguém queria um goleiro de 22 anos. Teve uma proposta do Gama.
o Toninho Silva, sabe o Toninho Silva, que é empresário na época, Sim. chegou pra mim, Adriano, falei que eu precisei do Gama e tal. Ah, mas só que ele falou que ele precisa de um pra jogar, e aí falou que você é muito novo e tal, 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 tal. Você vê como era. É. Aí beleza, eu falei assim, beleza, eu vou. O Fernando Schaefer que me arrumou isso. É amigo meu até hoje. Aí eu falei assim, vou, embora. Aí foi eu e um amigo meu, o Dado, Eduardo. Foi um amigo meu, pegamos o carro, aí eu falei assim, não, vou de carro. De carro, peguei o carro aqui, pro Espírito Santo. Tinha um amigo meu, Diogo, que ele jogava no Flamengo. Diogo centroavante, ele veio até falecer, entendeu? Num acidente. Caramba. E aí ele jogava no Flamengo, eu passei no Rio, saindo daqui, passei no Rio, falei com ele, ficamos lá um pouco à tarde, segui pro Espírito Santo. Tô lá no Espírito Santo, aí o presidente chegou, a gente foi na sala do presidente, o presidente disse, não, vocês estão aqui pra fazer teste e tal. Aí eu já fiquei por da vida, eu falei, cara, não acredito. Eu falei, eu não acredito Atravessou que eu 12 andei horas. 600 quilômetros, 600 não, 800 quilômetros. 800 Pra chegar quilômetros. aqui, o cara me fala, beleza. Vamos. Eu tô no quarto aqui, ó, de manhã, final da manhã, não, à noite. Depois do treino da tarde, estava aqui à noite. Falei, meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Aí meu telefone toca, Rodrigo. Um amigo do Diogo. Adriano, tudo bem? Onde que você tá? Eu falei assim, eu tô no Espírito Santo. Ele falou assim, ó, é o seguinte, o presidente do Brasiliense me ligou aqui, ele tá precisando de um terceiro goleiro. O Luiz Estevam, senador. Ele tá precisando de um terceiro goleiro. É o seguinte, você vai lá pra ser terceiro goleiro, aí depois, eu já falei com o treinador lá, e meu amigo era o Edinho Nazaré, o treinador. Ele falou assim, ó, 3 mil de salário, e aí, se você quiser, 1 ano de contrato. Aí eu falei assim, eu vou. Só que assim, o Brasiliense, ele tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2004, tava na Série A em 2005. Aí eu falei assim, eu vou? Lógico que eu vou. Aí ele falou assim, pera, daqui a meia hora eu te ligo. Aí daqui a pouco ele me ligou, falou assim, ó, tua passagem é tal hora, tal assim. Falei, beleza. Aí fui dormir. De manhã, eu falei assim, aí fui treinar, normal. Falei assim, eu não vou perder um dia de treino também, né? Treinei. Quando acabou o treino, eu cheguei pro treinador, nem falei com o presidente, cheguei pro treinador, eu falei assim, ó, eu vou embora. Ele falou assim, não, você vai embora por quê? Não, eu vou embora. Vou embora. Aí alguém já tinha ligado pra ele, por causa da transferência, né? A transferência de federação. Aí ele veio e falou, eu tava no quarto arrumando a mala. Eu disse, Adriano, tudo bem? Eu falei, tudo, não, você vai pra onde? Eu falei, não, vou embora, vou pra Brasília. Ele falou assim, não, já acertei tudo, vai ficar aí, vamos assinar teu contrato. Eu falei assim, não precisa não quero não. Fechei a mala, peguei o ônibus, fui pra Vitória, dormi no aeroporto em Vitória. No outro dia de manhã, eu tava em Brasília assinando com o Brasiliense. Assinei com o Brasiliense, aí fiquei 1 ano lá. E aí foi uma das melhores experiências da minha vida, porque aí eu joguei com o Marcelinho, joguei com o Vampeta, com o Alex Oliveira, Iranildo, o Elton Dias, o Eduardo. Os caras, resenha pura. Coisa de louco, era coisa de louco. E lá em Brasília é cidade toda dividida por núcleo. Então é tudo muito longe. Entendeu? Eu morava aqui, só que aqui tinha só hotel. Era só um setor só de hotel. Eu morava perto do aeroporto. Aí o treino era lá em Taguatinga. Aí pegava pista, passava pro setor de oficina, setor de banco, setor de restaurante, era tudo pro setor. Você queria uma coisa, você comprava tudo, você pesquisava tudo. Se você quisesse outra coisa, você tinha que ir pra outro lugar. Era mó legal morar no Brasília. Tudo planejadinho, tudo legal. Era legal pra caramba. Imagina. Aí só não foi melhor que a gente foi rebaixado. Também não tinha como ali. Aí deixa pra outro episódio, né? Essa história. Aí isso foi 2005. Aí 2006 eu fui jogar em Anápolis. Em Goiás joguei em Anápolis. 2007 eu joguei na ABC. 2007, 2008. Aí 2009 eu joguei em Santa Cruz, que foi também, um time que foi depois do... Diferente. Ela me deve até hoje. Me deve, mas assim, eu não consigo guardar rancor daquele tipo demais. Santa Cruz é demais. É demais, aquilo ali é demais. É um clube que eu tenho no coração até hoje, Santa Cruz. Aí quando foi 2010 joguei no Asa de Arapiraca, Série B. E aí 2011 joguei no CRB e aí foi o meu último ano. Entendeu? Então naquele tempo eu julguei que pra mim era mais interessante eu ficar aqui, porque poderia aparecer oportunidade melhor, e foi o que aconteceu, né? Se eu volto pra Salvador, eu ia
tá fadado a jogar em time pequeno. Naquela época era muito mais difícil que hoje, Sim. né? Os clubes hoje pequenos na Bahia tem alguns que são estruturados, tem estrutura Sim. boa, mas naquela época não tinha, né? Então, eu acho que para mim foi uma decisão acertada, né? Porque além de ter aparecido oportunidades, eu conheci pessoas também que hoje me ajudaram, né, a ter o meu negócio, eu pude entender como funciona. E graças a Deus aí eu já tô com a empresa há 15 anos. E aí foi tudo isso que aconteceu durante esse tempo. Mas eu tenho para mim que foi a decisão mais acertada que eu tive na época, entendeu? Que bom, hein, Adriano? Senão eu não tinha nem te conhecido, tá vendo? Ô, Adriano, aqui o formato é um pouco menor, né? Estamos indo pro final. E aí eu queria, queria te fazer uma pergunta, né? Essa questão de ter sido jogador de futebol. Você acha que se não fosse jogador de futebol, o que você seria? No meio da vida. Cara, você estudou de minha vida pra fazer as perguntas, né? Você só fez Não, pergunta sério, boa. cara. Cara, por incrível que pareça, eu trabalho hoje com aquilo que eu sempre quis trabalhar, com transporte. Mesmo jogando bola. Mesmo jogando futebol. O meu sonho de criança não era ser jogador de futebol. Sim. O meu sonho de criança era ser motorista de ônibus. Era o meu sonho de criança. Entendeu? Eu aprendi a dirigir vendo os motoristas. Eu era amigo eu ia pra escola, eu levava 1h20, 1h30 da minha casa até a escola. Salvador, cidade grande, né? Tudo muito longe. Eu acordava às 5h15, pegava o ônibus de 5h30. Quando eu me atrasava, quando eu queria dormir mais um pouquinho, eu pegava de 5h50. E era no ponto final. Então, eu virei amigo de todos os motoristas. Eu conheci todos os motoristas. Entendeu? Quando a gente ia dirigindo, eu ia ali, naquela época tinha um banco do motorista, né? A cadeira aqui, e tinha um espaço aqui, tinha um vão aqui, né? Eu ia aqui, porque criança tinha que dar lugar para os mais velhos. O ônibus ia enchendo, aí tinha que levantar para os mais velhos sentar, né? Que é assim que funcionava naquela época. E aí eu ia aqui com os motoristas, e aí eu olhando, ia vendo eles dirigindo, né? Ver como é que o carro saía, como é que o ônibus saía do lugar e tal. Aí eu ia ajudando eles nos pontos, eu abria e fechava as portas. Aí eu mudava. Que engraçado, naquela cara. época, para você colocar o itinerário, você tinha que abrir um negócio lá, mudar Sim, aqui, mexer. né? Era eu que fazia aquilo, eu mudava a plaquinha dos bairros, eu que fazia tudo, entendeu? Que eu conhecia os motoristas tudo. Então aí eu falei assim, porra, isso que eu quero ser, motorista. Eu não quero ser motorista, não queria ser motorista de ônibus de viagem, era motorista coletivo. Eu gostava daquilo. Pra estar ali no dia a dia. Em casa brincando, eu montava um cockpit, né? E ficava ali, fazia os negócios com cartolina, né? Colocava os bairros e aí a girando chega e fazia todo o percurso. Era bacana pra caramba. Era o meu sonho ser motorista. E aí ser jogador de futebol aconteceu. Aí acontece, rodou pra lá, rodou. E hoje eu tenho que fazer transporte. Eu trabalho com transporte. Dirigi bastante, ainda dirijo ainda também agora, dia São Paulo, Betioga, aí eu vou dirigindo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Entendeu? Eu não fui motorista de ônibus, mas gosta de dirigir, Gosto de dirigir. Show de Tanto bola. é que eu sempre gostei de carro, de direção. Eu ando de kart, né? A gente tem um grupo aqui na Baixada que a gente anda de kart uma vez por mês. Eu já vi umas fotos suas. Verdade. Então eu gosto muito. Meu esporte é automobilismo, meu esporte não é futebol. Meu esporte é. Só que assim, tudo no automobilismo é muito caro, né? É muito caro, é uma brincadeira muito cara. Brincadeira que tem Tanto é que a gente brinca só uma vez por mês, porque de tão caro que é. A gente só brinca uma vez por mês. Mas o meu sonho, a minha vontade era ser motorista. Eu acho que se eu não tivesse nem começado no futebol, eu ia caminhar para esse lado aí, motorista particular, motorista de ônibus, eu ia ser motorista. Show de bola. Adriano, quer aproveitar aqui na câmera 3 aqui e mandar um abraço, um alô, né? A gente vive uma vida corrida social, sempre tem as pessoas que nos ajudam aí no dia a dia, é sempre bom, né? Tá num ambiente como esse e acabar lembrando, né? De quem faz nossa semana, nosso mês melhor, né? É verdade. Quer aproveitar? Aproveita esse espaço aqui para agradecer, né? A todas aquelas pessoas que me ajudaram durante essa caminhada toda. Tem algumas pessoas especiais, eu não gosto de ser injusto, né? Sim. Porque eu carrego para mim que a maior virtude do ser humano é a gratidão. Acho que o ser humano, antes de tudo, ele tem que ser grato com todas aquelas pessoas que te ajudaram de alguma maneira. Independente da fase, independente de quando foi, de como foi. Eu acho que a gratidão é a maior virtude do ser humano. Entendeu? Então,
Eu agradeço todas aquelas pessoas que me ajudaram de alguma maneira em alguma fase da minha vida. Mas tem pessoas que são especiais e que a gente carrega para sempre, que às vezes a gente agradece e não sabe por que as pessoas aparecem na nossa vida, né? Eu tenho o Franklin, né, que é o meu compadre, porque é difícil você dar um filho para batizar assim de fora da família, é muito difícil. E o quão você tem que ser importante, pessoal, e uma pessoa boa para a pessoa vir. E o Santista é assim. Entendeu? E você dá o seu filho para uma pessoa de fora da família que você não conhece de infância. Que você não conhece de A infância. maioria é assim. Entendeu? Então, Quase um abraço pro Franklin, pro meu outro compadre, pro Everton, né? Pro Betão, que é meu compadre também. Pro Augusto, o Augustinho, que é o idealizador do projeto, que me deu a oportunidade de trabalhar com essas crianças hoje, certo? Eu tenho uma amiga também minha que eu carrego no coração, que é a Margarete, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 25 anos, né? Que sempre me ajudou no que eu precisei, né? Às vezes no começo da empresa fazia impressões para mim, falava, Roberto, imprime para mim o seu trabalho aí, me entrega. Então são pessoas que a gente carrega assim para a vida inteira, né, mano? Então, como eu falei, eu agradeço a todas as pessoas que me ajudaram de alguma maneira, né? Em especial essas são as pessoas que marcam, tá? Você leva como família, certo? Você leva pra vida. É isso aí. Então, eu sou muito grato mesmo, de coração, a todas essas pessoas. Cara, bacana. Sua história é uma história que o podcast pode acreditar. É a meca, é o que a gente gosta. É de acreditar em pessoas que nem você e de saber que você também acredita em muitas crianças, em muitas famílias, entendeu? Cara, e assim... Isso é importante, né, cara? O impossível é só uma questão de opinião dos outros. Isso aí. O que é impossível é só uma questão de opinião, porque assim, eu sou prova viva que tudo que você deseja, tudo que você quer, tudo que você tem em mente, você é capaz de conseguir. Tem coisa que precisa ser feita. Se você fizer, você vai conseguir, vai acontecer. Só que aí você precisa abrir mão de muita coisa. Você precisa abrir mão de algumas coisas, entendeu? Como tudo na vida, você precisa abrir mão de algumas coisas. Então, eu era um cara que cheguei com 17 anos para jogar futebol. E aí meu contrato acabou, o dinheiro ia acabar uma hora, entendeu? Acabou ficando por aqui. Como tudo acaba, então se você... E eu falei, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não tinha emprego, não tinha nada, eu tinha que dar um jeito de fazer acontecer. Tinha que dar um jeito. Tinha que fazer acontecer, entendeu? Tem que acreditar. Tem que acreditar que vai Primeiro acontecer. acreditar em nós, entendeu? Somos nós mesmos. E só pra te contextualizar como eu comecei com a empresa, né? Sim. Isso foi em 2010. Não, a empresa começou em 2010. Mas em 2008, antes de eu ter ido jogar no Nordeste, eu me vi numa situação aqui que eu não tinha dinheiro, mano. Cara, não tinha dinheiro pra pegar um ônibus. Nossa. Não tinha. E aí eu tinha uma Honda Bis 100, né? E aí eu falei assim, porra, mano, caralho, o que é que eu vou fazer, mano? O cara não tem pra lá, porra. Eu falei assim, já sei, mano, eu vou trabalhar de motoboy, não quero saber. Só que naquela época não é que nem hoje, que você baixa um aplicativo e você trabalha. Não era que nem hoje. Você tinha que estar numa empresa. Você tinha que estar numa empresa, entendeu? E é só que assim, eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu nunca trabalhei, nunca na minha vida. Nunca. A minha carteira é assinada, mas era assinada de futebol. Futebol. A minha CLT, profissão era CLT, mas era jogador de futebol, era a minha profissão. Que muitos nem sabem, né? Que o jogador, ele é CLT. Eu nunca trabalhei, nunca trabalhei na vida, de nada. Aí eu lembro que eu peguei o jornal Primeira Mão. Eu nem sei se existe hoje ainda o jornal Primeira Mão. Deve ter online. Aí eu peguei o jornal, aí fui lá, motoboy, eu falei assim, a única coisa que eu sei fazer, que a pessoa vai pedir pra mim, não tem currículo. Eu vou chegar lá com o meu currículo, lá, não, jogou em tal ano, em tal lugar, tá? Mas, pô, só jogou bola, não fez nada? Como é que chega um currículo desse em algum lugar? Aí eu lembro que eu fui numa empresa na Amador Bueno, eu subi, a empresa era no primeiro andar, eu com o jornal na mão, aí eu subi a escada, aí na hora de bater na porta, aí eu comecei a chorar e voltei pra trás. Cara, eu não consegui. Com medo. Não consegui, eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, eu voltei. Aí eu desci a escada, enxerguei as lágrimas, aí fui pra outra empresa, eu falei assim, eu vou em outra. Eu falei, puta, mano, caralho. Aí eu fui em outra.
Aí, lá no canal 4, na João Alfredo, até agradecer o Robson também, que essa história é uma história engraçada, mano. Era uma empresa nova, e aí eu cheguei, era no segundo andar, eu subi os 2 lances de escada, e tinha uma moça no parapeito, com o celular na mão. Aí eu falei assim, oi, boa tarde, era tipo umas 2 horas da tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu vi uma vaga de motoboy aqui. Aí ela falou assim, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Ela falou, você pode fazer uma corrida agora? Eu falei, posso. Aí então tá bom, então vai. Aí tu vai pegar aqui e vai levar lá em Cubatão, lá na Saan. A primeira corrida que eu fui fazer. Isso era 2h30 da tarde. Aí, beleza, eu desci, aí fui no canal 5, a empresa era no canal 4, na João Alfredo, eu fui no canal 5. Peguei o que tinha que pegar, tinha que levar na Saan. Só que eu não fazia a mínima ideia onde era Saan. Não fazia a mínima ideia. Aí entra nas páginas amarelas, pá, liga aqui, eu falo, meu Deus do céu. Quando eu fui ver onde era a Saan, era lá em Cubatão, na Industrial. Só que a Saan era lá no pé da serra, onde hoje é a Cesare. É lá no pé da serra, lá no final do mundo. E eu nunca tinha ido lá, nem sabia que existia coisa ali. Aí eu pego a Bicem, vai eu na Bicem pela Anchieta, Piaçaguera. Só que chega lá, né, na Cosipa, não sabia pra que lado que ia. Aí pergunta aqui, não é ali, lá no final. Aí errou de paralelepípedo, chovendo, e começou a chover e eu não consigo chegar. Isso, Igor, já era 5 horas da tarde. Eu peguei a coisa, 2h30. Tem horário, né? 2h30. E aí cheguei na portaria, fiz o cadastro, entrei. Fui até o final, fui, cheguei no almoxerifado da Saan. Falei assim, não acredito que eu cheguei aí, entreguei, voltei. Voltei pra empresa aí, achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei assim, não, aí o dono tava lá. Aí ela falou, não, fala com ele, meu marido, que é o dono e tal, assim, Aí eu falei assim, porra, o que é que eu vou falar agora, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, você quer trabalhar com a gente? Eu falei assim, quero, tal. Aí eu falei assim, mas tem um porém. Aí o cara deve ter pensado, nem começou, já tem porém. Já tem porém. Aí ele falou, o que foi? Aí eu falei assim, não, então, é que eu jogo futebol. Aí comecei a explicar pra ele, tal. Aí ele falou assim, legal, você jogou. E o cara era santista. Aí quando eu comecei a falar do Jabá, eu falei assim, é você, tal. Lembrou de você. Não, beleza. Aí ele falou assim, só tem uma condição. O time que tu for, tu me dá uma camisa. Eu falei, não, tá bom, beleza, tá certo, tá tranquilo. Aí eu falei assim, então, tem outra coisa. Falei pra ele, tem outra coisa. Imagina ele. Ele falou assim, mas outra? Eu falei assim, pô. Aí eu falei, o que foi? Fala aí. Aí eu falei assim, então, eu não tenho habilitação. Aí ele, como é que é? Eu falei assim, pô, eu tava precisando trabalhar, precisa de dinheiro e tal, não tenho habilitação, fazer o quê? Ele falou assim, não, mas aí eu falei assim, não, faz o seguinte, você deixa eu trabalhar aí, e qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é minha, entendeu? Se tiver acidente, se a polícia me pega, fica tranquilo que a responsabilidade é minha, entendeu? Vocês não tem nada a ver, se tu quiser eu assino alguma coisa aí, não tem nada. Aí ele, pô, aí você me quebra. Eu falei, não, por favor, vai, por favor, e tal. Aí ele falou, tá bom, vai. Aí eu sei que eu fiquei lá 3 meses, e aí eu fui pro Asa, fui pra Arapiraca. Aí eu voltei e dei a camisa pra ele. Deu a camisa pra ele? Aí quando eu voltei, aí eu trabalhei de novo. Aí toda vez que eu vim aqui, eu trabalhava um pouquinho, aí até que eu abri a minha e deslanchei e fui embora, mas foi mais engraçado. É isso aí. Conversei com o Adriano, ex-atleta. Adriano, pro podcast acreditar, o podcast acredita em você, o podcast acredita em mim, mas para tudo isso tem um apoio, né? BX Lanche, lá da ZN, né? Grande parceiro nosso, KM Coifas, do meu compadre, nosso amigo Frank, né? Tem o Bike Club lá do nosso grande amigo lá, Pardal Barbearia, ali do Jardim Castelo. Pessoas que estão com a gente, aí o sorriso. Alô, doutor, tamo junto, hein? Quando precisar. PG Limp também, limpeza é a nossa praia. E é isso. E quem quiser, anuncia aqui, porque o podcast pode acreditar. É isso aqui, ó. É o Adriano, é a vida. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Adriano. Você é monstro. Precisar, tamo aí. Tamo junto.